Olá, o TV Câmara Entrevista já está no ar. E hoje vamos falar sobre carros elétricos. Eles são silenciosos, não soltam fumaça e prometem mudar o futuro da mobilidade. Esses veículos deixaram de ser coisa de filme e estão ganhando cada vez mais espaço nas ruas do Brasil. Mas será que o nosso país está preparado para essa transformação? Então, no programa de hoje, a gente vai entender como que essa revolução sobre rodas está acontecendo. E quem vai nos ajudar nessa missão é o engenheiro eletricista Odilon Duarte, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Odilon? Tudo bem. E também o proprietário da garagem Car Veículos, Gilberto Gomes. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem. Então, antes de tudo, quero começar que vocês se apresentem, né? Então, professor, por favor, se apresenta para a gente. Professor que já esteve em outras oportunidades conosco, volta ao estúdio da TV Câmara hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Odilon Francisco Pavão Duarte, né? Sou sócio proprietário da GPD Engenharia, também ministro aula no pós-graduação da UCP do Rio de Janeiro. Sou diretor científico do Sind Energia RS e, por fim, presidente do programa RS Solar, né, que é um programa que visa a parte de sustentabilidade na parte de energia. E quem está estreando aqui com a gente hoje é o Gilberto Gomes. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Se apresenta para a gente, por favor. Muito obrigado. Sou Gilberto Gomes da Silva, sou proprietário da garagem Car Veículos, que é uma empresa que comercializa, compra e vende veículos. Estou há bastante tempo no segmento, né, e sou formado em administração e né, trabalho no mercado assim, muito envolvido com a comercialização dos carros. Perfeito. Então, vou começar com o senhor, professora Odilon, porque eu quero entender antes de tudo. Nós temos ali os dois modelos, na verdade, 3 modelos de veículos, dá para se dizer, que daí seria a combustão, o elétrico e o híbrido, que é o que a gente está comparando hoje, correto? Queria que o senhor nos explicasse como é que funciona, quais são as principais diferenças dos carros elétricos, dos carros híbridos, para os carros convencionais que a gente já estava acostumado. Tá, então vamos começar pelo carro a combustão, né, que a gente chama de motor térmico, né? Ele utiliza basicamente gasolina, né, vamos dizer assim, em termos globais, né? Só que ele, de certa maneira, ele está fadado a ter que encerrar, por uma série de motivos, né? Primeiro porque o petróleo ele é um combustível não renovável, e por ser não renovável, ou seja, a taxa com que a humanidade extrai ele da natureza é muito mais rápido do que a natureza consegue repô-la no ecossistema. Então, se estima que o petróleo ele vai durar em torno de 50 anos. Né? E o petróleo ele está em tudo que nós temos aqui. Então, plástico, resinas, né? Tudo vem do petróleo. Então, existem fins mais nobres do que utilizar para movimentar do ponto A ao ponto B, que é o que acontece. Então, sobra o quê? A humanidade ela tem que se lançar, porque ela não pode deixar a mão da mobilidade, né? Ela tem que se lançar uma nova forma de energia que ela seja mais perene e mais limpa, coisa que a gasolina, o petróleo, o diesel não são. Né? E ele é extremamente ineficiente também. Né? Então, se eu pegar um carro térmico, né, um carro a combustão, eu consigo somente transformar no máximo 20% da energia que entra em gasolina, 20% em movimento. Se eu pensar um carro elétrico, ele chega de 80% a 88%. Né? Então, se eu pegar o modelo da Tesla, modelo S, é 85%, ou seja, ele consegue aproveitar 85% da energia, enquanto o carro a combustão 20%. Isso eu estou falando num carro a combustão com injeção direta de combustível, turbo, ou seja, a tecnologia mais avançada. Se eu pensar no motor mais antigo, do Fusca, por exemplo, que ainda não tem toda essa tecnologia, né, ele chega a 10%. Né? E é simples da pessoa ver aonde que vai a energia. É só você encostar a mão, o carro está andando, você encosta a mão, bota em cima do capô de um motor térmico, você vai ver que é um calor muito grande. Então esse calor, né? Então a energia que era para movimentar é transformada em calor. Mas isso é a questão do processo. Né? Então o carro a combustão, né? O que ele faz? Eu abasteço ele com gasolina, né? Essa gasolina é misturada com ar, né? E aí tem uma faísca, que é o que dá a vela, vamos dizer assim, que as pessoas do setor automotivo sabem o que é uma vela. Então, ela dá faíscamento para ocorrer a explosão e aí ela começa a movimentar engrenagens que vai, né, por um sistema de árvore, vai se ramificar e vai movimentar as rodas. Então, existem muitas perdas por atrito, calor e assim por diante. Já o motor elétrico ele é mais simples, digamos assim.
né? Eu armazeno energia numa bateria do celular, só que uma bateria muito maior. Na verdade, ela é uma bateria do celular, só que com muito mais células. Então, ela é uma bateria bem maior. E ao invés de eu colocar para o motor térmico, que ele é bem mais complexo de funcionar, eu forneço energia para o motor elétrico, né? Corrente contínua, que pode ser transformada em corrente alternada, aí não vamos entrar muito em detalhe, que vai movimentar as rodas. Então, nesse processo de transformação de energia, ele é muito mais eficiente para o sistema. E o carro híbrido, ele tem os dois mundos, né? Ele tem tanto o motor térmico, a combustão, como o motor elétrico, né? E aí vai depender muito da configuração do fabricante, né? Mas basicamente ele associa, e aí, claro, tem toda uma eletrônica embarcada que vai controlar sempre o uso do motor elétrico do motor a combustão. Ele vai ver quem está melhor. Então, por exemplo, numa arrancada do carro, saindo da inércia, é sempre interessante ter um motor elétrico tirando o carro da inércia, né, até uns 40 km, e para depois entrar o carro a combustão. Então é um mix, né? Mas eu acredito que nesse processo de transição para o carro a combustão, para o carro elétrico, né, 100% elétrico, ele é uma boa solução por enquanto. Mas futuramente os carros, eles, até pela questão ambiental e pela questão da limitação do petróleo, eles terminarão todos eles sendo carros elétricos. Temos uma outra nuance também que esteve em desuso, mas está sendo colocada com bastante força, principalmente para veículos de grande porte, que é o hidrogênio, né? Então, na verdade, o hidrogênio ele vai transformar no final em eletricidade, né? Mas eu utilizo um combustível, que é o hidrogênio, que é extremamente volátil, ele é extremamente instável, né? Não é tão simples. Mas, enfim, é uma nova configuração que se tem justamente para suplantar o uso do petróleo. Muito bacana a gente passar para ti, até na hora de construir esse programa, eu e a Jennifer, a nossa produtora executiva que entrou em contato com vocês, estava tentando entender como que a gente poderia abordar essa questão. E é muito legal de ver que a gente tem alguém que nos explica, né, a situação, como que funciona, o que é um carro, um veículo elétrico, enfim. E tem do outro lado quem trabalha vendendo com isso, quem trabalha lida diariamente com os veículos elétricos, né. Conta um pouquinho pra gente, Gilberto, como é que foi a tua experiência, então, comercializando em off? Ele me contava que chegaram a trazer um carro zero, né. Como é que tu percebeu essa nova inovação fica muito forte falar, essa inovação no mercado? Bacana. É que a gente começou a ter experiência lá em 2012 com os híbridos, né? Porque na época vendia os Toyota, os Prius, né, híbridos, que era um carro que se vivenciou assim uma boa experiência, porque eles eram muito duráveis, tinham uma boa tecnologia, então assim, acabaram também vendendo para quem teve a oportunidade de experimentar, eu tive porque na época eu trabalhava na Toyota. Então lá na Toyota a gente acabou conhecendo muito bem esse carro, já previamente já acompanhando essa evolução. Claro que naquela época era um carro extremamente caro, o mercado era restrito, né, era um carro que vinha um volume muito pequeno. Aqui em Porto Alegre tinha um carro desse que ficava em exposição assim para aquele cliente que, eu quero me propor a experimentar o carro, não por questão só financeira, né, mas pela diferenciação tecnológica desse carro. Então o pessoal acabava não tendo esse comércio, assim, esse viés que atualmente, né, que é o que eu até queria destacar, porque foi o que nós percebemos lá na Garage Car, que foi assim, mas um carro com essa tecnologia, um carro elétrico, né, mas com preços já competitivos. Se tu comparar com a nossa linha de carro popular, um pouco mais caro que um carro popular, tu pega um carro, né, com uma tecnologia que tu vai ter uma baita diferenciação econômica, né, tu vai fazer uma baita economia, tu reduz tua despesa consideravelmente com combustível, tu não tem despesa com IPVA, tu tem um seguro, né, que é razoável, equivalente a um carro a combustão, porque não é muito mais caro, né? Então a gente, tanto que alguns colegas meus, que a gente tem parceiros lá na loja, né, alguns colegas, tu é louco, cara, tu vai pegar essa tecnologia, né, agora sim, que perigo, dá um problema, tu vai ficar sem carro, isso aí, tu vai perder dinheiro. Mas, cara, não pode, cara, porque tem toda uma base, tu vê o investimento, tu vê a estrutura, tu vê as empresas querendo vir para cá, né? Então,
Então acaba que gera, para a gente que percebe essas questões de mercado, ele gera essa segurança, né? Essa segurança assim, para essa mudança, porque realmente a gente percebeu a mudança. Por isso que daí a gente comprou um zero, né? Que é um carro que daí eu experimentei para uso também. Aí, obviamente, não é todo o público que vai se adaptar para esse carro, né? Por questão de autonomia. E aí, por isso que concordo plenamente com o que o professor falou, né? Que o público que vai precisar esse carro para viajar a longas distâncias e ele até pode fazer, eu tenho conhecidos que fazem com carro igual o que a gente comercializa lá, só que daí tu tem que ser super organizado num planejamento de viagem para ti, né, não ter algum atrapalho assim, né, na viagem. Mas fora isso, assim, para um uso mais urbano é fantástico o carro. A tecnologia, com certeza, a gente acompanhando e aí tendo a experiência de uso também, né? Fora a experiência comercial, que está aos poucos se desenvolvendo, o pessoal quebrando objeções e eu falo até pela experiência que a gente está tendo, assim, de contatos para os carros que a gente tem anunciado, né? Então, assim, isso está tendo claramente essa tendência de aumento de procura, clara, né? O pessoal vendo as experiências, às vezes, dos primeiros que usaram e está quebrando objeções, né? E é bem como essa observação que o professor trouxe, né? De daqui a pouco, em 50 anos, não tem mais alternativa, né? O professor ter que buscar outra situação. Professor, uma outra questão que eu quero lhe fazer, uma pergunta. O Brasil está preparado para isso, no sentido de a gente tem visto cada vez mais carros circulando pelo Brasil, carros que não são a combustão, né? O nosso país está preparado tanto para produzir os pontos de recarga ali, quanto para produzir baterias. Eu vi também que a questão, até anotei essa informação aqui, que a questão do imposto que tem sobre a importação, ele aumentou porque o governo disse que o Brasil já tem condições de produzir, já temos a matéria suficiente aqui. Ao mesmo passo também em que o imposto o IPI verde, ele reduziu para alguns veículos por, né, poluírem menos o meio ambiente, ter menos CO2 emissão, o tipo de motorização do carro, ser mais eficiente energeticamente falando. Como é que a senhora acompanha assim, essas... Bom, tem algumas questões assim, tá? Vamos pegar essa questão do imposto, tá? O veículo em si, a indústria automotiva, ela representa digamos assim, um grande aporte de recursos para o Estado. Tá? Porque aqui o que acontece no Brasil, né? A gente tributa o consumo e não a renda. É diferente de outros países, Estados Unidos, por exemplo, o Japão, eles tributam a renda da pessoa e não o que a pessoa consome. Aqui no Brasil é invertido. Então, quando você compra 1 quilo de arroz ou um carro, você vai estar pagando imposto. Se é certo ou não, né? Mas o problema é que geralmente pega o mais pobre, né? Porque o que tem uma renda maior, ele vai conseguir poupar, ele vai fazer poupança, enfim, tá? Mas o que acontece? O governo ele partiu de uma alíquota zero para 10%, 15%, 20% e daqui a 1 ano e meio vai para 35%. Né? Isso é uma forma do governo buscar recurso, mas não é tanto, porque o market share, vamos dizer assim, o mercado do veículo elétrico aqui no Brasil tem em torno de 3%. É muito pequeno. Tá? Mas o que eles querem? O governo ele quer, digamos, forçar, de certa maneira, né, incentivar para que empresas estrangeiras se instalem aqui no Brasil, inclusive para a produção de bateria. Tá? Só que para eu ter uma produção de bateria, nós temos que pensar o seguinte, nós somos um país em desenvolvimento, nós temos uma renda per capita de 10 mil dólares, a França é 55 mil dólares, os Estados Unidos 80 mil dólares, o Japão é 65 mil dólares. Bem atrás. Muito atrás. Então eu estou falando de um carro que parte muito mais do que 100 mil reais. Se eu aumentar o imposto vai ficar mais caro. Então, eu vou afugentar já aquele comprador se eu vou começar a aumentar o imposto para 35%. E para que eu produza uma bateria, para colocar uma fábrica de bateria é muito cara, não é simples. Eu falei que é como se fossem várias baterias de celular, e é uma bateria maior, mas eu tenho, um dado... Talvez são 2 GB, uma coisa absurda que eu tenho que gerar no mínimo para que eu tenha uma viabilidade de bateria.
Aí o pessoal assim, vamos importar a bateria. A bateria é muito volátil. A bateria, ela sofre com o calor, sofre com o frio. O transporte é... Então, por exemplo, né, quando se deu o boom do carro elétrico na Europa, as pessoas começaram a alugar os carros elétricos. E é uma história triste, tá? Eles alugaram os carros na época lá de Navidade, de Natal, Ano Novo, né? E é frio lá. E aí caiu uma nevasca. Então, o carro da bateria, o carro com bateria elétrica, né, que tem autonomia para 300, 250 km, ele ficou em 100 km. Então, o que aconteceu? As pessoas ficaram paradas no meio da rodovia com nevasca e, lamentavelmente, vieram a óbito por causa de hipotermia. Porque aí não tinham como acessar eles não tinham energia, porque a bateria arriou. A mesma coisa acontece com calor. Quando está muito quente, a bateria ela cai a autonomia. E isso qualquer bateria é. Pode ser de chumbo ácido, bem simples, como a de níquel-cádmio. Né? Então, é bem complicado isso do governo querer colocar uma indústria aqui para estar produzindo carro elétrico. Ele é muito caro. Tem muito chão ainda pela frente. Eu teria que ter muito volume de vendas. E essa questão de estar exportando e eu tenho que construir geralmente a bateria no local. É bem difícil de transportar ela. Uma outra coisa que é importante, né? O Brasil é um país continental. Se eu pensar que 80% da população está no litoral, ok. Então eu tenho uma grande, né, uma grande quantidade de rodovia de uma forma linear, mas é que eu não tenho ainda eletropostos suficientes. Então, por exemplo, Rio-São Paulo tem, tá? Mas, por exemplo, BH, Vitória, porque Minas Gerais eu não tenho mar. Então, o que eles fazem? O mineiro ele pega ele não consegue ir até Vitória, ele vai ficar no meio do caminho. Mas aí eu tenho que criar eletropostos justamente para que a pessoa tenha essa autonomia. Né? E pensando assim, para carregar a bateria, ela fica em torno de 20% a 80%, se não tiver muito quente, em torno de 45 minutos. Se tiver muito quente e a bateria, se eu venho pisando firme, né, com uma velocidade acima de 100 km por hora, e a bateria esquentar, esse meu tempo dobra. Então eu tenho que pensar quando a pessoa for fazer o abastecimento, eu tenho que pensar de como acolher essa pessoa, como manter essa pessoa entretenida, de que aquela viagem não se torne uma coisa aborrecida para ela, porque ela tem que ficar, quer dizer, ela roda 1 hora, 1 hora e meia e tem que ficar 1 hora e meia carregando o veículo. Isso se ela conseguir um eletroposto disponível. Em São Paulo, o que acontece? Né? Um diretor de um banco, né? Ele tem que chegar no banco, em vez das 9h30, ele tem que chegar às 7 horas para abastecer o carro dele. E muitas vezes está as 8 vagas preenchidas e ele não consegue estacionar. Então, por quê? Porque no prédio que ele morava, o antigo, ele tinha o seu posto. Já no prédio novo é proibido por convenção de condomínio, não pode, por causa do risco de incêndio que tem. Porque isso é uma coisa talvez que a gente possa comentar depois, né? Que são tem os prós e os contras, né? Então essa questão, a bateria, ela é um pouco perigosa, né? Porque ela tem o combustível e o comburente lá dentro dela. Está formado o tetraedro do fogo. Hein? Exatamente. E aí, como eu tenho calor, se ela esquentar, você pode jogar água à vontade ali. Enquanto não baixar a temperatura, ela vai continuar se alimentando até liquidar. Né? Por isso que é cada vez mais importante a gente tentar entender, né, professor, como está funcionando isso, né, como funciona. E entra bem naquilo que tu falaste, né, Gilberto, sobre a questão de tu planejar a tua viagem, que ele acaba sendo um veículo mais para o transporte, para o dia a dia urbano ali, né, daqui a pouco uma viagem tem que ter todo um planejamento, enfim. Mas tu percebe algum tipo específico, assim, de comprador, quem compra, quem decidiu trocar o veículo a combustão por um híbrido ou por um elétrico, tem algum perfil específico? Ou é mais por curiosidade mesmo que o pessoal vai entrando nessa nova onda? Eu acho que está tendo não só um perfil, mas certamente mais de um perfil. A gente tem exemplo assim, de cliente que comprou para trabalhar, que no caso ele vai fazer aplicativo,
trabalha aqui na região, assim como hoje meio que popularizou também, não é só esse caso, não foi por acaso, né? Bastante gente está acreditando para trabalho, mas não só para trabalho, né? O uso que eu diria, assim, que eu acho que é mais assertivo, já prevendo esse tipo de dificuldade, né? De não ter uma rede ainda, embora até ampliou um pouco, né? Se tu vai aqui para praia, as principais praias aqui, tipo Capão, eu sei porque eu vou com esse elétrico. Aí as primeiras vezes eu fui meio apreensivo, tal, porque lá na época, quando eu comecei aí com esse elétrico, lá só tinha um posto, que até era gratuito o posto. E tinha um carregamento que eles botaram também para conhecer mercado, não sei também muito bem o objetivo de um posto em botar, mas um posto botou, mais para, imagino eu, conhecimento, eu sei que é um posto gratuito. Só que o que aconteceu? Começou a ter fila no posto. Claro. Começou a popularizar os próprios aplicativos usando, então, assim, criou uma certa dificuldade para abastecer. Pô, eu ia para a praia sempre com aquele risco. Daí, ia lá, né, não conseguia abastecer sempre. Só que o que já está mudando, assim, o que é? Já tem postos, que são os postos menores. Tecnicamente eu não sei qual é a carga, né, que eles usam, mas é rápido essa carga, que eu dou uma carga ali de 20 minutos, eu venho com segurança para Porto Alegre novamente. Então, assim, é um carro, o nosso aprendizado está sendo assim, é um carro que não é para qualquer perfil. É para um perfil que tenha um uso, que não vá necessitar desse carro, que tenha um uso, não, eu posso me programar porque eu vou até ali, numa emergência eu vou usar um outro carro, eu vou locar um carro, como alguns clientes, não, meu dia a dia eu uso ele aqui na cidade, resolve o meu problema, eu tenho como organizar, eu tenho como instalar um carregador de uma forma padrão na minha casa, eu uso esse carro no meu dia a dia, minha mulher leva os filhos para a escola, eu vou para o meu trabalho, eu faço o que eu tenho que fazer, a gente usa para lazer e está tudo certo. E quando eu preciso, eu pego um outro carro, eu loco quando eu for para o final de semana. Então, assim, eu acho que é um público que encaixa para vários perfis, seja para trabalho, seja para uso. Um dos outros carros foi um senhor que comprou um carro para a filha. Eles moram na Zona Sul, a filha estuda numa faculdade aqui mais próxima à região central, sei que ela vinha para cá. Ele deu para ela para ir para a faculdade, né, que encaixa bem para ela a distância. Sim, uma carga ele usa lá, ela usa quase uma semana, está tudo certo. Um carro que o carro em si e os carros também se aprimoraram muito, então é um carro também muito confortável, né? Se pegassem a linha que a gente acreditou mais, até por questão comercial, né, foi a BYD, é o que a gente mais trabalha, né? Então, assim, e acreditou no comércio pelo que ele oferece, pelo custo-benefício, pela qualidade que o carro oferece também, porque é um carro que ele tem muito acabamento de painel. É um carro bonito, especial, né? Um design moderno também. O brasileiro gosta muito de design, né, de carro. Sim. Sim, é um atrativo muito. As pessoas, assim, né, um primeiro ponto forte, assim. Mas não é só isso, a gente percebe que não é só isso, né, que é um carro também que tem os seus pontos fortes. Porém, claro, a gente sabe, e quem pensa em comprar e o mercado está desenvolvendo, realmente são pontos muito fortes, a questão econômica. A gente, né, a gente lida mais com o comércio. O comércio se torna mais atrativo, o que ele oferece. Agora, tem todos os cuidados que acredito serem importantes de tomar, com certeza. O tipo de instalação. Importantíssimo. Né? Então, assim, a gente pesquisou muito antes para ver quem é que sabe fazer instalação, e até conversando com o pessoal que faz a instalação, pois é, né, cara, o problema é como que vai ser o funcionamento dos proprietários que compram, como é que eles vão fazer, né? Porque se tu faz uma instalação qualquer, o risco de dar um curto, de dar um problema com o próprio carro, com a própria bateria, sabe, danificar
E danificar um sistema desse não é uma coisa que qualquer um trabalha, Sim. qualquer um saiba fazer, né? Então, assim, nós tomamos muito cuidado e precavemos. Olha, tem 10 anos que tu tem um respaldo de uma garantia de fábrica. Depende, né? Não são todos os carros, mas vai de 5 a 10 anos. Mas, assim, tu tem um respaldo. Mas a gente tem, o brasileiro, daí eu acho que eu falo, se falar em Brasil... Né? Assim, a parte cultural eu acho que a gente tem que entender muito bem, que não é um carro, não, isso eu faço lá no meu mecânico. Tem muita gambiarra aqui, né? Tem muito jeitinho. jeitinho brasileiro. E aí eu acho que, por isso que também eu digo assim, não é qualquer pessoa que encaixe pelo perfil de uso, mas quem assim... É interessante se informar bem para entender esses riscos, né, que tem. Já entrando nesses tópicos, professor, fiquei curiosa com a questão do fogo, ali até dessa instalação, né, que o Gilberto estava nos contando aqui. Então, a gente pode definir alguns prós, alguns contras já dessa modalidade de veículo? Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos começar até pegando o que o Gilberto estava falando, né? O carro no Brasil... ele tem mais ou menos em torno de 70% do ciclo urbano que a gente utiliza o carro. Tá? Então, o carro elétrico ele se adapta assim perfeitamente, ele cai que nem uma luva. O brasileiro ele roda em média, né, mediano, no interior vai ser menos, na capital, São Paulo muito mais, mas em torno de 100 a 120 quilômetros, né, por dia. Né? É bastante. Tá? Mas é mais ou menos a média que se faz. Aí nós pegamos o pessoal que trabalha com Uber, com aplicativo, com táxi, essas coisas assim. Tá? Então ele se adapta de uma forma muito encaixada. Tá? Perfeito. Quem dirigir um carro elétrico, né, quem gosta de dirigir carro, ele é um carro diferenciado, porque eu tenho torque, ou seja, a força com que eu vou tirar o carro da inércia, a 0,1 RPM, vamos dizer assim, eu tenho total. Ele vai me dar toda a força desde o início. Muito rápido. Exato, então tu consegue avançar rapidamente, tu tem um carro ágil, né? Ele é um carro mais pesado, é verdade, né? Por conta da bateria, mas como a bateria ela fica no assoalho, ela dá uma certa estabilidade no carro, que eu não preciso às vezes de uma suspensão tão sofisticada para ter a mesma dirigibilidade que eu teria num carro mais com uma multilink atrás. Tá? Então, ele é um carro muito bom de guiar. Tá? A economia é fantástica. Tá? Então, enquanto eu vou abastecer, eu vou gastar em torno de R$300, hoje o preço da gasolina. Quando eu abasteço, dependendo dos carros, tá? Eu vou gastar entre R$30 e R$50. Então, se eu pegar um carro de 30 para 300, eu gasto 10%. Se a pessoa tem um eletroposto em casa, a pessoa chega, no seu prédio, ele chega, ele não perde nada para abastecer, ele coloca, no outro dia está 100%. E ele vai rodar, ele não vai conseguir extenuar a bateria. Porque os carros, assim, o Mini Dolphin, eu acho que deve ser uns 230 km de autonomia, ou seja, sobra para a pessoa não precisar carregar todo dia. Então, dirigibilidade, economia, fantástico. Né? Claro que eu tenho custo inicial, mas se eu rodo muito, eu termino me pagando. A questão dos contras tem essa questão, se vou viajar, por exemplo, vou para Livramento, 500 km de Porto Alegre. Bem, aí eu vou ter que ter um eletroposto. Né? O que o Gilberto falou tem o efeito ansiedade. Quando a pessoa tem um carro a combustão, ela fica mais tranquila. Ok, se tu pisar, tu vai gastar mais, né? Mas com um carro elétrico um pouquinho diferente. Tu tá lá com a bateria, se tu pisar um pouquinho, se tu passa de 100, vai para 110, 120, tu vai ver que ele vai começando a reduzir rapidamente. Ele não tem a mesma sensibilidade do carro a combustão. Então esse é o efeito ansiedade que dá no consumidor. Isso aí está na literatura, inclusive. Então a pessoa ela tem que saber dosar o pé. Se a pessoa vai 80, ela tem uma baita autonomia. Se ele vai numa velocidade maior, vai reduzindo. Tá? Então ele tem que ter um eletroposto se ele vai para longas distâncias. Também vou subir a serra, né? Vou consumir mais energia, vou exigir mais bateria. Frio, eu tenho menor autonomia da bateria. Calor, idem. Então isso gera uma certa ansiedade que o carro a combustão não dá. Ele é mais previsível, vamos dizer assim. Eu tenho mais variantes que eu tenho que cuidar num carro elétrico do que o carro a combustível. Uma outra questão é a bateria. Tá? Vou passar num quebra-mola. Se eu raspar e amassar a bateria, é bom cuidar.
porque ali pode ser um ponto em que eu vou gerar um ponto de calor, né? Eu vou pegar o eletrólito onde faz a mistura ali para gerar o elétron, vamos dizer assim, tá? Não vou querer, né, para não confundir o telespectador. Mas ali eu posso gerar gases que são combustíveis. Como eu tenho comburente e a combustão lá dentro, né, e o calor, gera um ponto de calor e aí ele começa a pegar fogo. E para para acabar o fogo de uma bateria do motor elétrico, não é simples. Você pode pegar uma bateria em combustão e jogar dentro do oceano, que enquanto ela não esfriar, ela não é simplesmente eu parar com oxigênio, porque ela tem o comburente e o combustível dentro dela. Como está quente, a única coisa que eu posso fazer é reduzir a temperatura, que é o que os bombeiros fazem, por isso que eles ficam. Então a chama vai de azul, que está muito quente, para verde, pronto, mas continua pegando fogo. Na França, há uns meses atrás, eles tiveram um incêndio em uma concessionária, perda total, fizeram rescaldo. 2 dias depois, um carro começou a pegar fogo de novo, porque ainda não tinha esfriado o suficiente, pegou de novo. Sim, apagou só na superfície ali. Ninguém viu e ele ficou, e aí como começou a combustão de novo, esquentou, pronto, suficiente. E pode colocar cinza em cima, água, que ele não apaga. Inclusive em São Paulo, o Corpo de Bombeiros está colocando normativas para colocar sprinklers dentro de prédios. Subsolo não sai mais nenhum habite se não tiver sprinkler. Nossa. Pela questão de que num incêndio... se tem aquele sisteminha que sai a chuvinha exato, do teto, automático. Né? Então tem a questão de fumaça, ele abre uma ampola ali e começa a esguichar água justamente para tentar... Mas não vai resolver muito. Até para não quero atrapalhar seu raciocínio, professora, Sim, mas claro. até para a gente reforçar, o que pode extinguir então o fogo ali? Seria o alon, o extintor de pozinho? Como é que funciona para até? É bom para as pessoas saberem, né, caso aconteça alguma coisa dessas. Na verdade, nesse momento, nós aconselhamos chamar o corpo de bombeiros. Não se aproxime do carro elétrico. Nem tenta. Não tente apagar o incêndio, porque eles não conseguem. Eles ficam à distância, jogando água para tentar resfriar a temperatura da bateria. Porque nós temos que pensar o seguinte, né? Para o fogo eu tenho que ter o combustível, eu tenho que ter oxigênio e calor, que é o tripé ali. Então, a bateria ela tem o combustível e tem o comburente. Tá, foi. E aí, como eu tenho uma fonte ou interna dela ou externa de calor, ela tem tudo. Então, ela em si tem um risco. Então, por isso que, por exemplo, um Porsche, né, é um carro de valor bastante considerável. E ele levou para trocar os pneus e na hora de subir o cara pegou bem na bateria, não se deu conta do macaco hidráulico e aí forçou a bateria. Nossa. Tiveram que trocar, não sei, 400, 500 mil reais custou a bateria. Esse é outro problema, o custo. A bateria ela tem em torno de 20 anos, é o que o fabricante diz. Nós não vimos ainda chegar a esse tempo, tá? Mas se você danificar, você tem que trocar ela, porque aí você está correndo o risco de ter uma perda total do veículo, né? Então, essas têm a parte boa do carro elétrico e tem essa outra parte, que é a autonomia, quando você vai para longas distâncias e cuidar muito com a questão da bateria, tá? Essa é uma das premissas. Mas a gente sempre diz que é uma tecnologia nova e isso é natural, ela está passando por um processo de maturação. Uma coisa que a gente tem observado assim, não esperem também, é uma coisa, mas a bateria, o pessoal sempre diz, né? Professor, mas a bateria, daqui a um pouco alguém vai inventar uma super bateria e tudo vai estar resolvido. Não é assim. As baterias, ela tem um passo a passo, ela é muito lenta. É complicado eu tentar pegar a eletricidade que é produzida agora, gerada agora, e colocar numa bateria e deixar ela armazenadinha ali. Não é simples assim. Então tem tecnologias novas, como bateria de estado sólido, baterias de grafeno, mas ainda elas não estão, vamos dizer assim, nós saímos da chumbo-aço e fomos para níquel-cádmio, que é o que nós temos hoje no celular, que são as mais avançadas. Mas essa bateria de níquel-cádmio, ela está lá do Star Trek. Não sei se você se lembra aquele telefone flip que se abria, tinha uma anteninha, é a mesma tecnologia.
o que aconteceu? Ela tem um pouquinho mais de densidade energética, ou seja, no mesmo tamanho eu consigo colocar um pouquinho mais de energia, mas é praticamente a mesma tecnologia. Então, a gente vê que não temos esse gap, assim, como esse salto de tecnologia para nós. Agora temos uma bateria super segura, com alta capacidade. Aí o pessoal diz, então aumenta o tamanho da bateria. Não dá, porque se eu aumentar o tamanho da bateria, aumento a massa. Aumentando a massa, ela vai consumir mais combustível, aí tem que aumentar o tamanho da bateria de novo, entendeu? Então a gente tem que chegar numa equação dizendo, bom, esse carro ele vai conseguir lá 300 km, esse vai conseguir 500, né? E por isso que o pessoal voltou a desenvolver o hidrogênio, né? Ou seja, a célula de combustível, que é uma variante, vamos dizer assim, para veículos de carga. Porque se eu pegar um caminhão, eu pegar um ônibus, eu tenho que ter uma bateria gigante, pesando mais de tonelada. E aí, muitas vezes, ela não se torna viável economicamente, porque a bateria é cara, né? Então, a gente ainda tem prós, que é um carro mais econômico, sem dúvida nenhuma, ela é bom de guiar, mas temos o contra, a questão da autonomia, o cuidado com a bateria, e sabendo que a gente vai ter que aprender a viver, né? Porque o gap esse da bateria, que é um do calcanhar de Aquiles, ainda não tem essa velocidade que a gente gostaria, de ter uma tecnologia madura, segura, né? Se bem que a gente tem que ver o seguinte, o carro a combustão também não é seguro, né? Então, num choque... A gasolina? Também, exato, né? Quer dizer, tem também o risco de explosão. O mesmo carro hidrogênio com célula de combustível também, hidrogênio extremamente volátil, né? Ele é extremamente explosivo. Então, tudo ele requer um cuidado muito grande, né? Em termos da parte de mobilidade. E todos esses prós e contras vão refletindo no preço também do produto, né? Gilberto, como é que tu tem acompanhado o preço assim, de mercado? É uma tendência que vai reduzir o preço? A gente conversou há pouco sobre os impostos, tivemos uma aula de economia junto aqui também, né? Tu percebe que o mercado está acompanhando o preço? Tu acha que vai ficar mais caro, vai ficar mais barato? Eu acho que falando em comercialização, já esse impacto que já teve, porque antes o que a gente tinha no 100% elétrico, por exemplo, um carro que hoje é vendido a 150 mil, um mais ou menos parecido, custava 280, 270, que é o caso de algumas marcas, 2 ou 3 marcas que vendiam, então assim, e aí, claro, ficava uma coisa não atrativa, né? Então já teve essa evolução, sendo que também já teve uma melhora no ganho de autonomia, porque antes os carros não chegavam a 300 e poucos quilômetros, né? Agora, anos atrás, não chegava. Opa, mas aí já não é, sei lá, acho que tinha carro que era 200, quando muito, né? Talvez tu saiba um pouco melhor que eu, professor, não sei. Mas, assim, era bem inferior, mais que 300, que também eu vou dizer que é numa situação bem propícia para ele fazer a autonomia maior, tu tem que ter um cuidado com a velocidade, né? Não é qualquer temperatura, até da temperatura eu não sabia que o impacto oscilava assim tão de forma perceptível. Já tinha visto falar alguma coisa sobre alguma alteração, mas não de forma mais significativa, né? Mas né, essa mudança já teve assim uma evolução, claro que na própria fabricação de alguns carros hoje, né? Até em escala, imagino eu que seja assim, uma produção que já mudou. E em tecnologia também, né? Para o próprio aumento de autonomia. O que acontece? Começa, né? Então o boom assim que a gente nota, e mesmo como opa, agora esse negócio chama atenção, né? Com todas as coisas que fazem parte uma transição, que é uma transição, mas que comercialmente falando já atrai muito mais pessoas. Assim, a gente hoje dos carros, a gente trabalha com um sistema que a gente consegue ver um nível de contatos que a gente tem por cada carro, né? Que é um CRM, um gerenciamento de atendimentos que o carro que a gente está hoje, a gente está com um carro anunciado elétrico, tá? 100% elétrico.
E é o carro que está sempre entre os 5 carros que mais geram interesse, propostas, clientes procurando esse carro. Claro que tem outros também, né? Mas já é um destaque, já tem um público curioso a mais, né? Tá certo que nem todos são compradores, eles estão pesquisando, estão vendo, né? Mas é um interesse, sim, que começa a chamar atenção, né? Então, comercialmente falando, é o que se nota, né? Claro, a gente é uma revenda de carros usados, né? De carros usados a gente não vende lá o elétrico zero, né? Né, que tem concessionárias ali vizinhas nossas que são, mas mesmo para o usado já tem assim essa certa segurança que o pessoal se propõe, inclusive a procurar um usado, porque às vezes quando a pessoa está com mais receio ainda, se for comprar, vai comprar um Não zero. vai investir, Tem né? muita gente com essa cultura, né? Mas o usado também. Então já é um outro passo comercial, seria também, o pessoal começa a acreditar até no usado, né? Que também, claro, né? Tem bons carros usados, ótimos, excelentes carros, mas que o público também, de forma massiva, assim, começa a procurar também, né? Meus caros, olha só, já estamos chegando quase no finalzinho falando sobre carro, entendendo, ó, a gente teve uma aula de economia, uma aula de mercado, enfim, a gente tá muito bem contemplado hoje. Professor, mas já quase encaminhando ali para as considerações finais, como que a gente encaixa, então, esses veículos, essas novas modalidades, nesse futuro de mobilidade que a gente está esperando para o Brasil? Bom, eu acredito que o Brasil seja o país ideal para se utilizar o carro elétrico, né? Países como os Estados Unidos, a Europa Ocidental, França, a própria China, não seriam adequados. Por que isso aí? Não por uma questão econômica, mas por uma questão ambiental. Tá? Tem um estudo Burton Richter, né, prêmio Nobel de Física, em que ele faz um estudo e coloca que... por que acontece? Eu tenho que saber a origem de onde vem a eletricidade. Então, a origem nesses países que eu citei é térmica a carvão, óleo combustível, né, gás natural. Então, são combustíveis que impactam de forma negativa o meio ambiente, né? Então, ele fazendo um balanço, né, um carro, se ele mudasse a frota dos veículos a combustão por elétrico nesses países, a gente emitiria muito mais CO2 equivalente do que mantendo o carro a combustão. Porque a fonte dele é petróleo, a fonte dele é um combustível que não é renovável. Ao invés que o Brasil, a nossa matriz energética elétrica do Brasil é renovável, né? Nós temos hídrica, nós temos eólica, nós temos solar. Então aqui que deveria ser colocado o carro elétrico. Aí sim eu teria o quê? Eu estou gerando com uma energia limpa e colocando no carro. Então, o mundo é muito desigual, né? Mas, claro, como a gente não tem capacidade tecnológica, na verdade, nós temos capacidade intelectual. Nós temos excelentes engenheiros aqui dentro. Uma prova, né, Gilberto? Não, mas não... os colegas, assim, têm uma grande preparação. O que realmente faltaria investimento, né? Investimento em institutos de pesquisa, desenvolvimento, né? Treinar a mão de obra também é importante isso aí. Mas o Brasil seria o país ideal para se utilizar o carro elétrico, né? E se desenvolver o carro elétrico. Eu fiz um teste com um carro da... Posso falar o nome? Podemos falar. Nissan Leaf. Eu fiquei 3 semanas, né? E realmente foi um carro assim, para uso urbano ele é fantástico. O carro elétrico é um carro excepcional, né? É um carro que não faz ruído nenhum, né? Contribui para reduzir a poluição sonora que nós temos nas cidades, né? Ele é um carro extremamente, vamos dizer assim, bom de dirigir, confortável, tudo. Como os veículos elétricos eles partiram de uma tecnologia nova, ou seja, saiu do zero, eles são muito mais avançados que os carros combustão. Né? Então todos eles já são carros hiperconectados, né? Com telas sensíveis, enfim, já com sistemas de monitoramento, ponto cego, distância do próximo veículo, enfim. Então ele tem uma tecnologia embarcada que muitas vezes é superior ao carro a combustão. Claro que ele precisa de aprimoramentos. Por exemplo, ele tem um desgaste muito grande de pneus.
por dois motivos. Uma, ele tem a massa dele é muito superior a um carro equivalente a combustão, e a questão do torque, né, quando ele parte, né, então ele sai, vamos dizer assim, entre aspas, cantando roda. Então esse cantando roda ele tem um desgaste maior porque ele traciona mais no pneu. Então o que acontece? Nós precisamos investir, né, num frame, ou seja, numa estrutura de carro mais robusta, né, que suporte isso, e também a questão do próprio pneu que suporte mais esse torque superior, né. Eu não posso utilizar a mesma suspensão de um carro elétrico do que um carro a combustão, porque como ele é mais pesado, ele tem que ser mais robusto, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser aprimoradas. Mas eu sempre digo, como tudo, a gente via os celulares, por exemplo, né? Nós tínhamos o Star Trek, que era um troço gigante. Então hoje nós temos celulares muito menores, com uma alta capacidade de transmissão de dados, tela colorida, enfim, eu estou 100% conectado 100% do dia, quer dizer, tudo é uma questão de avanço, tecnologia, estudo e desenvolvimento, né? Mas eu não tenho dúvida que é o futuro, né? Como a gente comentou lá, até para reforçar para o nosso telespectador, né? Nós não temos mais recursos fósseis naturais para atender o carro a combustão. Então, o que nos sobra? Eletricidade, que é a energia do futuro. Tudo vai ser elétrico. É muito mais fácil. Não tem cheiro aqui, é tudo eletricidade, não tem cheiro. Agora, se eu tivesse tudo isso movido, por exemplo, a petróleo, a óleo diesel, nossa, nós estaríamos no meio da fumaça aqui. O lampião de querosene. Exatamente, o lampião a querosene, exatamente, né? E aí quando você liga uma lâmpada elétrica, você não vê nada. Ali não. Ali você não vê nenhum tipo de emissão. Claro que lá na fonte que a gente tem que cuidar, para utilizar fontes renováveis. Mas isso é todo um avanço, né, da nossa sociedade que precisa estar todo mundo integrado nisso aí, né? Claro que, como dica final, eu acho que o governo, sim, ele precisa arrecadar mais, enfim, mas ele teria que olhar com bons olhos para incentivar. E isso é o papel do Estado, incentivar. Então, se ele vê que a tecnologia nova vai fazer bem, eu acho que ele deveria, vamos dizer assim, manter um pouco mais represado, vamos dizer, essa ansiedade de aumentar a alíquota de imposto e incentivar, por exemplo, aplicativos, táxis, que são um uso mais urbano, até para diminuir a poluição dentro das cidades. O ruído, né? Não é só poluição com efeito estufa, mas também a questão poluição sonora, tudo, né? Então, o carro elétrico, se a gente colocar ele numa balança, hoje, ele tem muito mais prós do que contras. Então, conforme a gente vai evoluindo na ciência, na tecnologia e o aprendizado do próprio condutor, porque ele tem que se adaptar. Eu tenho um carro a combustão, é diferente, né? Ah, mas é carro. Não, mas são diferentes, são tecnologias diferentes. Então, se ele consegue ser um pouco menos apressado, por exemplo, em vez de eu ir a 120, vou passar um pouquinho, não, vai 80, 90, vai aumentar só 5% da viagem, 5%, né, desculpa, 5 minutos ali, quer dizer, nada. Mas a gente sempre está com pressa na nossa vida, né? Mas se a gente soubesse aproveitar melhor, com certeza seria uma excelente tecnologia, uma excelente escolha, que é o futuro da humanidade para a mobilidade. E esse futuro cada vez mais próximo, né? Sim. Mas, Gilberto, até nessa questão de mercado, o professor falou sobre a questão do incentivo, né? Vocês estão ali na outra ponta tentando vender, enfim, tentando colocar essa tecnologia cada vez mais nas ruas. O que falta aqui no Brasil para que a gente consiga, de fato, efetivar melhor essa forma de consumo, até mesmo daqui a pouco para conscientizar mais as pessoas a respeito da segurança que se deve ter, né, ao adquirir um veículo desses? Eu acho que a gente está, né, isso como eu falei antes, numa transição, e até já tem alguns itens que eu já acho, eu confesso, para mim foi uma surpresa, assim, aqui no estado, por exemplo, nós não pagar um imposto, né, o IPVA, para mim foi uma certa surpresa, né, porque a gente é tão acostumado com imposto, carga é complicado, né? Então, inclusive, assim, falando sobre carga tributária, né? Mas, então, eu acredito, sim, que o governo, principalmente, deveria ver esses pontos fortes, né? Esse ponto forte que é questões de poluição, né?
a própria energia renovável ser mais incentivada também, né, como vários clientes nossos lá, inclusive esse pessoal que fez a instalação para nós, que ele é especialista em instalação elétrica, ele instala também as placas solares. Então, é uma coisa que faz até meio que para vários clientes que têm o carro elétrico já tem a placa solar. Pô, né, daqui a pouco... Aí sai de graça o combustível. Sai de graça o combustível. E em muitos casos, ainda dependendo do número de placas, ele ainda é credor, né? Ele é fornecedor. Então, assim, pô, de uma certa forma, é criar uma cultura sustentável, né? Uma cultura... E sem agredir a natureza, né? Então, assim, pô, isso é uma coisa que era para nós valorizar muito e se dar conta, né? Quanto mais gente se desse conta, melhor seria para o geral, né? Não é à toa que a gente teve uma enchente aí e tantas outras coisas que também é mudança, que é a transição, né? A gente está falando em transição mais econômica do veículo, né? Mas olha a transição que a gente está tendo natural, né? Então, eu falo isso até porque a nossa loja pegou enchente, então a gente estava numa borda, imaginou que não ia ter, então a gente chegou a pegar enchente. Ainda né? tem os reflexos, ainda bem né? que a gente se defendeu, assim, não perdeu nenhum carro 100%, mas teve perdas parciais. Então, assim, é um novo mundo, né, que a gente está vendo, e essa experiência com o carro novo é mais no sentido mesmo, nem é o nosso forte. A Garage Car, a nossa empresa, ela é uma empresa que historicamente, claro, trabalha com veículos atuais que são a gasolina, né? Mas é perceptível essa transição, é perceptível e eu acho que tem muito a trazer. E aí eu tive a oportunidade assim de experimentar esse carro, a tecnologia por um tempo realmente é ponto forte. O torque dele é imenso, como o professor comentou, assim, de uma arrancada bem diferente. É um aproveitamento de energia que o carro é rápido, o carro é ágil, para quem gosta de dirigir vai agradar, então são coisas que tem vários pontos a favor. Tem as ressalvas, né? Claro que é legal a gente saber, conhecer, se informar, mas eu acho que, assim como tem, a gente que já acostumou. Pô, com manutenção de um carro a combustão é um terror, assim, porque ele é mais complexo, ele é mais caro, ele exige troca, ele tem mais desgaste, muito mais desgaste, que o professor comentou antes ali, porque sim, o motor elétrico ele é mais simples, não tem muito desgaste. Agora tu pega um carro, é pistão, é anel, tem várias peças, vários componentes. Vela, e aí vai. E produtos constantes que tu tem que estar trocando cadenciadamente, tu tem que estar trocando. Então assim, são vários pontos a favor que a gente... Claro que no primeiro momento são poucos que vão acreditando, mas que eu acho que a longo prazo... Pois é, a gente vê aí que é uma sequência de prós, de contras, por isso que cada vez mais a gente deve falar sobre esse assunto, afinal é o futuro que está cada vez mais próximo. Professor, muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Também da mesma forma, Gilberto, obrigada por participar aqui conosco e bom trabalho, boas vendas. Obrigado. Muito obrigado. Então é isso aí, né, gente? A gente percebe que esse futuro, então, ele está cada vez mais próximo, né? Daqui a um dia a gente está conversando sobre os carros voadores, né? Não se sabe. Mas é isso mesmo, a gente trouxe então hoje um engenheiro eletricista, professor Odilon Duarte, também trouxemos então o empresário do ramo de veículos, Gilberto Gomes, para nos mostrar, né, como é que está se comportando esse mercado. Afinal, a gente está falando de uma revolução sobre rodas, que são os carros elétricos e os carros híbridos. Você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!